Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Já fizemos a nossa meditação do dia e olha só, hoje nós vamos iniciar com a disciplina de português. Muito bem! Então vamos lá? Olha só, meus amores, a tia separou para vocês algumas imagens e nós vamos conversar sobre elas, tá certo? A primeira imagem aqui, a tia está circulando e eu quero que vocês participem. Como é o nome desse objeto? Muito bem! Quem falou bombril está certo e quem falou palha de aço também está certo. Com certeza você já viu este produto em supermercado, comerciais. Perfeito! Olha só, a segunda imagem, nós temos também algo que vocês já viram no supermercado, não é verdade? Muito bem, batatas sprinkles, perfeito! E olha só, meus amores, eles sempre estão em supermercados, farmácias, também lojas de conveniência, perfeito. Olha só, e essa loja? Quem pode me dizer o nome dessa loja aqui? Perfeito, Lojas Americanas. E essa loja nós temos aqui na rua da nossa escola, aqui no bairro de Icoraci, não é verdade? E olha só, meus amores, quem ainda não viu essa loja aqui em Coraci, ela também tem nos shoppings, não é verdade? Passa em alguns comerciais na TV também. Olha só, meu amor, nessa última imagem, a quarta imagem, eu separei especialmente para vocês. Isso mesmo, eu sei que vocês gostam de brinquedo e essa loja é muito conhecida. Perfeita, ReHap! Perfeito, é uma loja de brinquedos, elas passam em comerciais, não é verdade? E nós temos essa loja também em alguns shoppings daqui de Belém. Olha só, professora, mas por que então o título é Leitura de Mundo? Primeiro, eu quero falar para vocês que a nossa leitura, ela começa primeiro aqui, ó, no visual, tá? O visual, ou seja, uma imagem que ela é verbal, tá certo? Porque tem o nome do produto, a tia separou esses rótulos para vocês e o nome dessas lojas também, a imagem dessas lojas. Por quê? Porque muitas crianças que ainda não são alfabetizadas ou que ainda estão no início da alfabetização, elas conseguem identificar o nome desses rótulos, desses produtos, dessas lojas. Por quê? Porque viram, não é verdade? Então, na verdade, o nosso cérebro ele faz essa captação. É como se fosse algo fotográfico. E não deixa de ser uma leitura de mundo, não é verdade? Muitas crianças com 3, 4 anos, elas quando elas saem com o papai e com a mamãe, elas apontam para a loja, olha, ReHap! Mas elas não sabem ler. Mas elas sabem que aquela loja se chama ReHap. Por que elas sabem? Porque ficou gravado. Ficou gravado como algo importante para ela, né? Então ela usou um título, um assunto para que aquela imagem ela não precise ler, mas ela saiba, ela entende que é a loja de brinquedo. Então ela deu aquele nome, ela sabe porque ela escutou o nome. Por isso que é importante nós lermos em voz alta, para que o nosso cérebro que ele grave, não é verdade? E isso é uma parte muito importante da consciência fonológica. Precisamos gravar os nomes das letras e também o som que elas produzem, tá certo? E olha só, meus amores, por que bombril? Porque os comerciais, eles utilizam também uma ferramenta que é como se fosse algo que estimulasse o consumidor a comprar o produto, tá certo? Então, é como se essa parte do comercial fizesse esse estímulo para que quando essa pessoa fosse ao supermercado, viesse logo na cabeça dela o quê? Bombril. Então, ninguém chega no supermercado e fala, palha de aço, eu quero uma palha de aço. Não. A pessoa já chega no supermercado o quê? Já escolhendo o nome do produto, não é verdade? Então, os comerciais, eles têm essa ferramenta muito forte, entendeu? De utilizar essa linguagem verbal, essa linguagem fotográfica para que o consumidor grave esses produtos, as marcas, para que eles possam o quê? Vender.
E é uma estratégia de marketing, não é verdade? Então, quando você quer ir em alguma loja comprar brinquedos, e muitas vezes vocês não falam, vamos numa loja comprar brinquedo, mamãe. Não, vamos na Americana, vamos na ReHap, em alguma outra loja de brinquedo. Então, o nome fica gravado, na verdade. E isso é uma estratégia, com certeza, dos empresários, né? Para que as pessoas já cheguem nesses lugares já com a intenção de comprar aquele produto que tanto comercial bate, né? Para ficar gravado na cabeça e para que as pessoas elas sejam induzidas a comprarem, tá certo? Perfeito? Olha só, meus amores, agora nós vamos estudar o texto de hoje e você vai abrir lá na página 19 no nosso livro integrado, tá certo? E o título do nosso texto é A Menina de Nome Enfeitado. Vamos iniciar o texto? Era uma menina de cabelos com cachinhos pretos chamada Natália. Muito sabida e bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha. Mas naquele dia ela estava com mais pressa. Queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando. Tia Nininha, eu já sei ler. Que maravilha! E como você aprendeu? Eu juntei as letras. Só isso? Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Tia Nininha ficou muito feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Mas tem uma coisa que eu não entendo, tia Nininha. Para que serve o H? Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Mas se eu escrever Natália, é o mesmo que escrever Natália. O som é todo igual, com ou sem H. Por isso eu fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Insistiu. Tia Nininha foi andando com Natália pelo sítio perguntando. O que nós fizemos na última vez que você veio me visitar? Andamos no caminho da mata. E o que nós vimos? Vimos o ninho de passarinho. Agora imagina só se eu tivesse que contar isso para alguém sem o H. Eu teria que falar assim. No caminho da mata, no caminho da mata, tem ninho de passarinho. Olha só, acabou o texto. E que texto interessante, não é verdade? Vamos comentar um pouquinho sobre ele, tá certo? Primeiro, qual o título do texto? Muito bem, A Menina de Nome Enfeitado. Agora, professora, para que serve o título do texto? Ora, para dizer, na verdade, o assunto do texto, como se fosse uma história resumida, uma frase para dar ao texto, um nome para dar ao texto. Então, toda vez que tiver um texto, sempre vai existir o quê? Um título, tá certo? O assunto do texto. E olha só, meus amores, nesse texto nós temos quantos personagens? Os personagens são os participantes do texto, tá certo? São pessoas e geralmente em narrativas, muitas vezes os personagens eles falam dentro do texto, não é verdade? A gente já vai falar sobre isso. E aí? Muito bem, então nós temos dois personagens, a tia Nininha e a Natália. Perfeito. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Aonde podemos identificar a fala dos personagens nesse texto? Lembra que a tia já estudou isso com vocês? Nós já aprendemos, não é verdade? Toda vez que eu encontrar esse sinal que se chama travessão, olha, a tia está marcando aqui, travessão é porque eu tenho uma fala, muito bem, eu tenho uma fala, perfeito. Agora, olha só, meus amores, eu quero saber por que a Natália estava com tanta pressa de ir ao sítio. Muito bem, porque ela aprendeu a ler e ela estava querendo muito falar para a avó dela. Agora, outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Nesse texto, nessa história, que ambientes esses personagens estão? Muito bem, é um sítio. Então, olha só, nessa narrativa, nós temos personagens, nós temos um ambiente específico, que é o sítio, perfeito. Isso compõe o nosso texto, a nossa história, tá certo? E o nosso título também. E olha só, meus amores,
Como nós podemos identificar a fala da Nina, da tia Nininha e da Natália? Muito bem, eu vou marcar aqui de amarelo, tá certo? A fala da Natália, tá bom? Olha aqui. Primeira a fala da Natália. Tia Nininha, já sei ler. Essa não é a fala da Natália? São as únicas pessoas que nós encontramos no texto, na verdade. Não é a tia Nininha, porque não ia falar tia Nininha para ela mesma, né? Então, nós sabemos aqui que é o quê? A Natália. Então, vamos marcar de amarelo, tá bom? Próximo. Que maravilha! E como você aprendeu? Quem está fazendo essa pergunta? Perfeito, a tia Nininha. Então, vamos marcar de azul? Aqui, ó, de azul. Eu juntei as letras. Ela respondeu. E quem é que está respondendo? A Natália, ué. Então, vamos o quê? Marcar. Quem foi que perguntou? Só isso? Muito bem, a tia Nininha, de azul. Perfeito. Vou colocar esse azul que eu acho que ele é mais clarinho. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia eu juntei as letras e consegui. Juntas, elas são palavras. Quem falou isso? Perfeito, a Natália. Você é muito inteligente, meu amor. Então, olha só, a tia tá marcando aqui, tá bom? E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Tia Nininha ficou feliz de ter uma sobrinha tão esperta. Eu tenho algum travessão aqui? Não. Então, na verdade, está dando continuidade ao texto. Não tenho fala aí. Agora apareceu um travessão. Mas tem uma coisa que eu não entendo, tia Nininha. Para que serve o H? Quem estava falando aí? Muito bem, a Natália, então de amarelo. Olha só, vamos botar aqui de amarelo. Ora, todas as letras servem para formar palavras, como você me contou. Quem contou isso para a tia Nininha? Muito bem, a Natália. Mas quem está falando? A tia Nininha, perfeito. Perfeito, marcando aqui, tá? Mas se eu escrever Natália com H e Natália sem H, o som é igual. Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Para que serve o H? Insistiu. Quem estava insistindo? A Natália, sobrinha da tia Nininha, né? Então, vamos marcar tudo, porque isso tudo é uma fala aqui, ó. Tá bom? Tia Nininha foi andando com a Natália pelo sítio perguntando: o que nós fizemos na última vez que você veio me visitar? Quem está falando? A tia Nininha. Quem é que te visita ela? Natália, não é? Andamos no caminho da mata. Quem está respondendo? A Natália, muito bem. E o que nós vimos? Quem está perguntando de novo? A tia Nininha. Vimos um ninho de passarinho. Quem respondeu? A Natália, muito bem. Agora, imagina só se eu tivesse que contar para alguém sem o H. Eu teria que falar assim, no caminho da mata tem ninho de passarinho. Quem respondeu isso? A tia Nininha. Olha só, meus amores, a fala, como é importante identificar a fala, não é verdade? E não é fácil? Muito fácil. Então, nós encontramos nesse texto o quê? Duas personagens, não é verdade? E agora, meus amores, esse ambiente acontece em que momento vocês acham? Tem como a gente identificar se é de dia, se é de noite, se acontece no sábado, no domingo, se é 9 da manhã? Vocês conseguem identificar o tempo? Era uma menina de cabelos com cachinhos pretos chamada Natália, muito sabida e bonita. O passeio de que ela mais gostava era visitar o sítio da tia Nininha, mas naquele dia ela estava com mais pressa. Queria chegar logo para contar uma novidade. Foi entrando e falando. Então, olha só, meus amores, aqui o texto ele não fala do tempo, tá certo? Mas tem textos que diz que está de noite, que diz que está de dia, que é sábado, domingo, é sexta, segunda, diz o horário, tá certo? Esse texto não está falando o horário exato de que a Natália foi visitar a sua tia. Outra parte importante. Qual é o clímax do texto? O que acontece nesse texto?
Na verdade, o clímax significa o quê? A parte mais empolgante. Quem é que está empolgada no texto aí? Muito bem, a Natália. Ela tá louca para chegar no sítio, tá muita vontade de encontrar a tia dela para contar que ela já sabe ler. Então, essa é a parte mais empolgante do texto. Agora, qual é a dúvida? Porque também apareceu alguma dúvida na Natália. Sobre o que era essa dúvida? Muito bem, sobre a letra H que estava no nome dela. Ela queria entender, na verdade, por que aparecia uma letra que não tinha som de nada, não é verdade? Então, olha só. Então, podemos identificar esses elementos no texto. E qual foi o desenrolar disso tudo aí? Como foi que a tia dela explicou para ela a importância da letra H? Muito bem! Ela andou com a Natália, caminhou com ela e foi perguntando, na verdade, alguns elementos que tinham no sítio dela, na verdade. Então, ela falou caminho, ninho e passarinho. E essas 3 palavras contêm a letra H, só que passou a ter som, não é verdade? E se não tivesse a letra H? Será que a gente conseguiria identificar essas palavras? Claro que não. Então, nós podemos entender, na verdade, algumas coisas. Que a letra H, quando ela não é acompanhada de C, L e N, ela fica muda. Ela não tem som, não é verdade? Não possui som. Mas quando ela é acompanhada pela letra C, N e H, ela passa a ter o quê? Um som. Ela tem um som diferente, tá certo? Então, olha só, esse texto tá maravilhoso. Olha só, meus amores, temos aqui agora os elementos da narrativa, e nós já comentamos sobre isso, não é verdade? Os elementos da narrativa é o tempo. O tempo ele pode ser contado pelo relógio, pode ser o que? Um pensamento, uma ideia, um planejamento, ou também uma lembrança, não é verdade? Ou um clima, dia, noite, sol, chuva. Então, o tempo ele pode ser dessa forma, ele pode aparecer dessa forma no texto, tá certo? E no texto também nós temos o lugar. O que seria o lugar? O ambiente em que acontece o quê? O texto. Pode ser aberto, pode ser real, pode ser imaginário. Perfeito? E os personagens? Temos 2 tipos de personagens, os principais e os secundários. Os principais são aqueles que têm voz ativa no texto, tá certo? Olha só, a Natália e a Tia Nini são os personagens principais do texto. Mesmo sendo os únicos, são os principais. Nós não temos personagens secundários, ou seja, aqueles que aparecem pouco na história. Na verdade, as 2 aparecem de uma forma que é intensa, né? Então, olha só. E o que é o clímax? Foi o que a tia falou, a parte mais importante do texto. Qual é a parte mais importante lá do texto? A parte mais importante é porque Natália queria chegar logo ao sítio para falar que já sabia ler, tá certo? E qual era o problema do texto? O problema sempre se chama um nó da história, ou seja, um problema que apareceu. Que problema era esse na história? Porque Natália queria entender por que a letra H no nome dela não tinha som de nada. Então, esse era o problema. E esse problema foi resolvido, sim ou não? Claro que sim. Esse é o desfecho da história, o desenlace da história. O que significa isso? A solução. E qual foi a solução? A tia da Natália deu a solução da história, na verdade. Ela mostrou por meio de 3 palavras que a letra H, em algumas circunstâncias, ela possui o quê? Som e outras não, tá certo? Mas é uma letra importante e nós precisamos entendê-la, tá certo? Olha só, meus amores, o que a tia quer mostrar para vocês hoje é que precisamos não somente ler por ler, precisamos interpretar, conhecer o significado das palavras, entender um texto, na verdade faz parte, isso também é leitura de mundo. Então, nós precisamos o que? Ler mais. É importante a leitura para o nosso desenvolvimento, tá certo? Intelectual. Então, se você lê bastante, você escreve bem, porque a escrita ela se desenvolve também pela leitura. Então, precisamos ter essa prática na nossa vida, tá certo?